Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série A História dos Hinos que Cantamos. Hoje faremos referência ao hino Sossegai, inicialmente composto por Mary Ann Baker. Foi depois de 2 tragédias seguidas vividas em sua família e que quase desestabilizaram a sua fé, que a jovem Mary Ann Baker compôs o grandioso hino conhecido no Brasil como Mestre, o Mar se Revolta, ou Sossegai. Mary nasceu em Loami, Illinois, nos Estados Unidos, em 27 de dezembro de 1831. Ela, seus pais e irmãos formavam uma família de crentes batistas piedosos em Chicago, cidade onde passaram a morar. Apesar das poucas condições financeiras, a família vivia feliz, até que 2 tragédias sobrevieram aos Baker. A primeira foi a morte dos pais de Mary por tuberculose, o que fez ela, seu irmão e sua irmã se tornarem órfãos ainda muito cedo. Eles tentaram então se sustentarem sozinhos, cada um trabalhando no que podia, e continuavam firmes na igreja, apesar da morte dos pais. Porém, logo depois veio outra tragédia, a morte do irmão, também por tuberculose e apesar de todos os recursos enviados por Mary e sua irmã para salvá-lo. Conta Bernard Ruffin, em sua obra Fanny Crosby, que na esperança de salvar a vida do irmão, Mary e sua irmã juntaram os poucos recursos que tinham para pagar uma viagem para ele à Flórida, pois acreditavam que o clima daquela região poderia ajudar na melhora do rapaz. Aliás, essa era uma medida muito comum à época no tratamento de pessoas com tuberculose. O problema é que, como o dinheiro era pouco, elas não puderam ir com ele, que sem acompanhamento piorou. Conta Ruffin que o rapaz faleceu em poucas semanas, e pior, morreu distante das irmãs que não tinham recursos nem para irem ao seu enterro, nem muito menos para transportar o corpo do irmão para Chicago. Registra Ruffin que, sobre essa terrível experiência, escreveu Mary: Embora nosso choro não fosse como daqueles que não têm esperança, e embora tivesse crido em Cristo desde menina e desejasse sempre viver uma vida consagrada e obediente, tornei-me terrivelmente rebelde a esse desígnio da divina providência. Eu disse no meu coração que Deus não me amava e nem aos meus. Porém, conta ela em seguida que quando já estava naufragando em meio à tempestade, seu Senhor veio em seu socorro para consolá-la. Mas a própria voz do meu mestre veio em seguida acalmar a tempestade no meu coração rebelde e me trouxe a calma de uma fé mais profunda e a uma confiança mais perfeita. Deus consolou-a perfeitamente e Mary e a irmã conseguiram ajuda para trazer o corpo do irmão para Chicago. Foi logo depois dessa experiência triste e avassaladora que o professor Horatio Richmond Palmer, da Igreja Batista onde congregavam, solicitou a Mary que preparasse alguns hinos para serem cantados nos domingos pela manhã, na escola bíblica dominical. A proposta, segundo Palmer, era que os hinos escolhidos fizessem referência aos temas das lições da escola bíblica daquela semana. Conta Mary, conforme registro de Ruffin, que seu coração foi tocado por Deus quando viu que uma das lições tinha por tema Cristo acalmando a tempestade. Diz ela que ao ler o conteúdo da lição, percebeu que essa lição expressava tão vividamente a minha experiência que esse hino, Mestre, o Mar se Revolta, foi o resultado. Ao mostrar ao professor Palmer a poesia que fizera sobre o tema daquela lição, e baseado na sua experiência de quase naufrágio, ele não apenas ficou maravilhado com a letra, como imediatamente compôs a música para o hino. O hino Mestre, o Mar se Revolta foi publicado pela primeira vez em 1874, na coletânea elaborada pelo professor Palmer, intitulada Cânticos de Amor para a Escola Bíblica. Logo, o hino começou a ser cantado em outras igrejas batistas da região e depois em outras denominações pela América e Europa, até ganhar o mundo. Ao tomar conhecimento de que seu hino estava abençoando vidas em muitos outros países, Mary afirmou admirada: Surpreende-me muito que esse humilde hino tenha atravessado os mares e sido cantado em terras bem distantes para a honra do nome do meu Salvador. Após essas fortes turbulências em sua vida, Mary se dedicou à união de mulheres cristãs pela temperança.
uma entidade criada em 1873 para dar suporte ao movimento da temperança, que teve início entre os evangélicos nos Estados Unidos no início do século XIX e se espalhou pelo Canadá, Austrália, Irlanda e Inglaterra, não sendo, porém, muito forte neste último país. O movimento pregava uma campanha nacional e, depois de âmbito internacional, pela abstinência do álcool na sociedade, devido aos males causados nas famílias pelo alcoolismo. O resultado foi a criação, em alguns desses países, de leis que impediam a venda de bebida alcoólica a partir de determinados horários e também a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores, a qual perdura até hoje nesses países e em outros, como o Brasil. Nos Estados Unidos, o movimento da temperança chegou a provocar a aprovação da 18ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, que proibiu em todos os estados americanos a venda de bebidas alcoólicas. Ela perdurou de 1919 a 1933, quando a 21ª emenda derrubou-a. Criada oficialmente em 1826, a antiga Sociedade da Temperança Americana chegou a alcançar mais de 1,5 milhão de fiéis associados nos Estados Unidos, já nos primeiros 20 anos de existência. Trabalhando na União de Mulheres Cristãs pela Temperança, Marian Baker acompanhou o sofrimento de muitas mulheres com seus esposos, filhos e irmãos que eram alcoólatras. E lembrando do seu irmão que morrera cedo, mas fiel a Deus e sem padecer com nenhum vício, escreveu: "Tenho chegado a sentir gratidão pelas doces memórias do meu irmão. O caminho de Deus é o melhor." Mary escreveria ainda outros hinos, mas apesar de belas composições, nenhum se tornou tão famoso como Mestre, o Mar se Revolta. Em menos de 10 anos, esse hino já era tão conhecido e amado nos Estados Unidos que em 1881, quando o então presidente dos Estados Unidos, James Garfield, foi baleado, ficando entre a vida e a morte, e ele acabaria falecendo, nos cultos das igrejas americanas se cantava Mestre, o Mar se Revolta, em homenagem a Garfield e a sua família pela provação que estavam atravessando. Quem popularizou mundialmente o hino de Marian Baker e do professor Horatio Palmer foi Ira D. Sankey, o célebre cantor das cruzadas do evangelista Dwight Lyman Moody, que incluiu-o no Hinário das Cruzadas em 1881, intitulado Cânticos e Solos Sacros. Mary faleceu em 31 de outubro de 1921, poucas semanas antes de completar 90 anos. A tradicional versão para o português deste hino foi feita em 1903 pelo missionário batista William Edwin Entsminger, um dos pioneiros da Igreja Batista no Brasil. Ele incluiu no cantor cristão a sua versão, que, por sinal, é sem dúvida alguma muito fiel à letra original. Muito tempo depois, ela também seria incluída na harpa cristã sob o número 578.
Peace.